Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos dessa aula: conhecer o conceito de ácidos segundo a teoria de Arrhenius, classificar os ácidos de Arrhenius e praticar o conhecimento com questionamentos e atividades. E as perguntinhas da aula: será que encontramos os ácidos em nossa rotina diária? É possível ingerir um ácido? Então vamos lá. Na teoria de Arrhenius, ácido é toda espécie química que, em presença da água, aumenta a concentração dos íons H+, ou hidrônio H3O+, em solução aquosa. E aqui a gente tem, o ácido clorídrico e o ácido sulfúrico, nas suas garrafas como reagentes do laboratório. E aqui a gente tem as frutas ácidas, que tem na sua composição os ácidos cítricos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a reação de ionização que acontece com os ácidos. Então denomina-se ionização como sendo uma reação química que origina íons, cátions e ânions, a partir de substâncias moleculares quando adicionada à água. A ionização é um processo químico, pois os átomos neutros, independente do estado de agregação, adquirem carga elétrica positiva e negativa quando em contato com a água. Então olha só, ionização, origina cátions e ânions, ou seja, há uma separação entre cátions e ânions a partir de substâncias que são moleculares, ou seja, aquelas que foram formadas através de ligação covalente, quando elas estão adicionadas na água. Então é a água que causa essa separação aí dos íons, esse surgimento desses íons na solução. E a ionização é um processo químico, tá? Não é só um processo físico de separação, ela é um processo químico porque ela coloca ali cargas positivas e negativas, surgindo íons que antes não estavam. Aqui o exemplo de ionização completa do ácido clorídrico. Então está mostrando aqui a água, e aí a gente tem o HCl, que é o nosso ácido clorídrico, o surgimento do H3O+, aqui, que a gente tem ele perdendo um elétron e o nosso Cl ali ganhando um elétron, então ficando com a parte negativa. É o que a gente vê aqui, o apontamento dessa setinha. O número de etapas de uma reação de ionização está relacionado ao número de hidrogênios ionizáveis presentes na molécula do ácido. E o que são esses hidrogênios ionizáveis? São todos os átomos de hidrogênio presentes em uma molécula de ácido inorgânico que, em contato com a água, transforma-se em cátion hidrônio, que a gente pode representar por H+ ou H3O+. Então, são todos os hidrogênios ionizáveis que estão na molécula. Então, o exemplo de reação de ionização do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Então, ele tem a primeira ionização, veja aqui, H2SO4, água e a separação, o H3O+, HSO4-, como a parte negativa. Depois, esse HSO4-, esse íon negativo, junto com a água, vai fazer surgir lá o SO4-2, como seu íon negativo. E aí a ionização total, vai ser a junção aqui, a soma da primeira e da segunda, eliminando aqui, o que está igual nos lados opostos da seta, que nesse caso é o HSO4-, e aí a gente fica então com a reação de ionização total, mostrando aqui, 2H3O+, 2 íons hidrônio e 1 íon SO4-2. Para a ionização total, as espécies comuns a ambos os lados da seta da equação são simplificadas, nesse caso aqui, as que estão em azul. Vamos fazer a atividade 1? Olha só. O ácido fosfórico, que é o H3PO4, é uma substância incolor encontrada no comércio na sua forma líquida viscosa. Algumas das aplicações desse composto são removedor de ferrugem, na fabricação de vidros, em tinturaria, na síntese de fosfatos e superfosfatos utilizados em fertilizantes, na indústria farmacêutica, alimentícia e é encontrado também nos refrigerantes de base cola. Propõe a reação de ionização para o H3PO4, descrevendo todas as etapas desse processo. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, o H3PO4 apresenta 3 átomos de hidrogênio ionizáveis, logo a reação de ionização vai possuir 3 etapas, tá? Então, a primeira etapa, e aí ela vai dar lá pra gente o H2PO4 menos. Na segunda etapa, vai dar pra gente como produto lá o HPO4 menos 2. E depois aqui a gente vai ter lá o PO4 menos 3, né, na próxima etapa. E aí, somando as 3 reações, eliminando o que está igual dos lados opostos aqui, né? Nosso caso aqui os vermelhos e os amarelos, a gente tem a ionização total. Então o H3PO4, o ácido fosfórico, em contato com a água, vai fazer surgir H3O+, né, o íon hidrônio, e o PO4 menos 3, né, o nosso ânion negativo ali, o íon negativo. Agora vamos falar um pouquinho da classificação dos ácidos. Então, segundo a teoria de Arrhenius, os ácidos são identificados por apresentarem átomos de hidrogênio, né, à frente da fórmula molecular, formando como único cátion H+, ou H3O+, quando está no meio aquoso. Pode-se identificar um ácido a partir do conceito do ácido de Arrhenius, estabelecendo vários critérios para classificá-lo. Então, a primeira coisa, né, que antes desses 3 critérios, os ácidos de Arrhenius são aqueles que têm sempre o hidrogênio como primeiro elemento da fórmula. HCl, H3PO4, H2SO4. Então, é sempre o hidrogênio que aparece primeiro quando a gente está escrevendo a fórmula molecular dos ácidos do Arrhenius. E aí as outras classificações, né? Quanto à presença de oxigênio na molécula, quanto ao número de hidrogênios que são ionizáveis, né? Do hidrogênio liberado no meio aquoso na forma do H+, e quanto à força ou grau de ionização. Então, são essas 3 classificações. Então, quanto à presença ou ausência de oxigênio, a gente vai ter os hidrácidos, que são os ácidos que não têm oxigênio na fórmula. Então, o HCl, HBr, HF, HI, HCN, H2S, entre outros, não têm o oxigênio, então eles são chamados de hidrácidos. Aí a gente vai ter os oxiácidos, que são aqueles que apresentam o oxigênio na fórmula, né? Pelo menos um oxigênio. Então a gente vai ter lá o HNO3, H2SO4, H3PO4, né? HNO2, H3PO3, entre outros. Então aparece ao menos um oxigênio na fórmula. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, né? Que são liberados quando está no meio aquoso. Aí a gente vai ter aqueles que são os monoácidos, né? São ácidos que apresentam somente um hidrogênio ionizável, né? Como o HCl, o HBr, o HF, o HI, né? O HNO3. E a gente tem o H3PO2 como exceção, porque na fórmula aqui ele aparece 3, mas ele só tem um hidrogênio realmente ionizável. Diácido, que apresenta 2 hidrogênios ionizáveis, né? H2 aqui, S, H2CO3, H2SO4 e o H3PO3, que é a exceção aqui, né? Apesar de ter 3 lá na fórmula molecular, só 2 são ionizáveis, então ele é um diácido. E os triácidos apresentam 13 hidrogênios ionizáveis. O H3PO4, H3BO3, o H3FeCN6, entre outros. E o tetraácido apresentam 4 hidrogênios ionizáveis, né? Todos aqui, então, H4, H4 e H4, tetraácido, 4 hidrogênios ionizáveis. Então, olha só, para os hidrácidos, todos os hidrogênios são ionizáveis. Então, se ele é considerado um hidrácido, né? Ou seja, não tem oxigênio na sua fórmula, todo hidrogênio que aparece no hidrácido é ionizável. No caso dos oxiácidos, são considerados hidrogênios ionizáveis somente os hidrogênios ligados ao átomo do oxigênio, né? Vão ser, então, ionizáveis os hidrogênios ligados ao átomo de oxigênio. Com exceção, a gente tem, né, o H3PO2, que ele vai ser um monoácido, certo? E o H3PO3, que vai ser um diácido. Quanto à força ou grau de ionização, que a gente usa, né, a letra grega alfa aí, né, para representar. Essa grandeza indica a porcentagem existente entre a razão, né, do número de moléculas do ácido dissolvido em água e o número de moléculas que efetivamente sofreram ionização. Assim, quanto maior o grau de ionização, maior será a concentração de íons H+ presentes na solução,
proporcionando uma maior condutibilidade elétrica, a solução conferindo maior força ao ácido. Então não é porque esse ácido está em contato com a água que todos os seus hidrogênios disponíveis ali vão ser ionizados. Então a quantidade de hidrogênio que realmente, né, vai sofrer o processo de ionização vai dar essa diferença no grau de ionização ou na força do ácido. E aí o método para a gente saber, né, qual que é o grau de ionização, né? Então a gente tem o primeiro método que para calcular o grau de ionização, a gente utiliza essa expressão aqui. A alfa é igual a x sobre y vezes 100, onde o alfa é o grau de ionização, o x é o número de moléculas ionizadas e o y é o número de moléculas dissolvidas. E aí a gente vai ter os resultados, né? Se o alfa for maior ou igual a 50%, é um ácido forte. Se o alfa tiver entre 5 e 50, é um ácido moderado, e um ácido fraco se o alfa for menor ou igual a 5%. O segundo método tem a ver com o número de hidrogênios ionizáveis. Então, para o segundo método, a força de um ácido está relacionada ao número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, aquele hidrogênio que estiver ligado a outro átomo mais eletronegativo, que geralmente é o oxigênio quando a gente está falando de oxiácidos, tá? Então, para um hidrácido, todos os hidrogênios são ionizáveis. E aí os ácidos fortes, somente ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico entram nessa. Ácidos moderados, apenas o ácido fluorídrico, que é o HF, uma vez que as moléculas desse ácido estão unidas por ligação de hidrogênio, e aí ele vai ter uma ionização um pouco menor. E os ácidos fracos são todos os demais, como por exemplo o ácido sulfídrico, o ácido cianídrico, né, o ácido isocianídrico, entre outros. Então, o segundo método em relação aos hidrogênios ionizáveis. E os oxiácidos. A força de um oxiácido é dada pela regra de Pauli, que fala o seguinte, ó, força é igual ao número de oxigênios menos número de hidrogênios ionizados. Então, os ácidos fortes é quando o resultado dessa continha, né, for igual ou maior do que 2. Por exemplo, o H2SO4, né, ele tem 4 oxigênios e 2 hidrogênios. Então, fazendo a continha aqui, né, a regra de Pauli, o número é 2. O H4PO2O7, né, tem 7 oxigênios e 4 hidrogênios, é o valorzinho da subtração aqui deu 3. Então, o resultado for igual ou maior que 2 representa ácido forte, no caso dos oxiácidos, quando a gente usa a regra de Pauli. E os ácidos moderados é quando o resultado da subtração for igual a 1, como aqui, por exemplo, no H3PO4, né, 4 oxigênios, 3 hidrogênios, resultado 1. E ácidos fracos é quando o resultado da subtração for igual a 0, como, por exemplo, H3PO3, tem 3 oxigênios e 3 hidrogênios, na regra aí a subtração dá 0, e aí ele vai ser um ácido fraco. Vamos fazer a atividade 2 agora? Olha só. Organize os ácidos a seguir em ordem crescente de força e a tabela traz o alfa em porcentagem. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Então, o exercício quer que classifique em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, e a tabela traz os valores de alfa aqui nas suas porcentagens. Então, vai ficar assim, né? O H3PO3 o menor e o maior deles, o HClO4, observando os valores, tá? Então, o menor é o de 0,025% e o maior de 97% de alfa. Vamos fazer a atividade 3 agora? Essa atividade está dividida em duas telas, então vou deixar um pouquinho cada uma delas para que você possa ler e responder bem certinho. Olha só, a primeira parte fala o seguinte: quanto maior a força de um ácido, maior é a sua capacidade de sofrer ionização e, consequentemente, produzir íons em água. Assim é possível acender uma lâmpada utilizando apenas uma cuba de vidro, 2 fios elétricos e um soquete, como está aqui na figura. A partir do grau de ionização, o alfa, dos ácidos, quando adicionada à água, você consegue prever qual ácido possui um alto grau de ionização e assim é capaz de acender a lâmpada com um brilho mais intenso? E aqui temos os dados, agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade 3. Olha só, uma maneira visual da gente poder observar a força dos ácidos tem a ver com essa experiência aqui de utilizar um ácido, né, uma solução aquosa aqui de um ácido e observar o brilho da lâmpada, né? Você vai ter mais intensidade, a luminosidade ou menor intensidade. Então, segundo os dados que a gente tem aqui, a resposta fica assim, ó. Para essa questão, basta analisar o ácido com maior grau de ionização, que nesse caso é o HNO3, que o alfa é 92. Pois quanto maior o grau de ionização, maior a força do ácido, mais íons formados e, consequentemente, maior a condutibilidade térmica, né?
condutibilidade elétrica. E o método 1 para a classificação da força dos ácidos é o que a gente está usando aqui. Então, quanto maior for o ácido, né, maior for o alfa desse ácido, mais íons ele vai estar ali, né, ionizado, e aí maior vai ser o brilho da lâmpada. E a curiosidade da química aqui falando sobre o que é o carvão mineral. Para acessar a reportagem completa, você pode estar vendo aqui através do QR Code. E fala o seguinte, essa reportagem: o carvão mineral é um combustível fóssil extraído da terra por meio de mineração. Sua origem se dá a partir da decomposição da matéria orgânica, restos de árvores e plantas, que se acumulou sobre uma lâmina de água há milhões de anos. Beneficiamento de carvão contribui para a geração do ácido sulfúrico. Quando o carvão é queimado, os elementos contidos nele são volatilizados, evaporando, que em contato com a água da chuva acabam formando os ácidos. O que nós aprendemos nessa aula? Conhecemos o conceito de ácidos segundo a teoria de Arrhenius, classificamos os ácidos de Arrhenius, praticamos o conhecimento através de questionamentos e atividades. Espero que vocês tenham gostado da aula e até breve!